todos que estão nos acompanhando e aqueles que irão depois assistir esse vídeo, nos acompanhar no offline. Estamos mais uma vez conectados aqui no Grupo Espírita Manuel Bento, através desse Wi-Fi maravilhoso que é o Wi-Fi do Amor, do GEMB, para mais uma palestra na Evangelioterapia. E o tema de hoje é um tema interessante, porque a gente vai fazer uma análise na parábola do festim de bodas. Alguns chamam também de festim de núpcias. E essa análise vai ser interessante sobre a ótica espírita. Mas eu convido a todos para, nesse momento, então, serenarem os ânimos, procurarem relaxar o corpo físico, para que a gente possa fazer uma prece para dar início à nossa transmissão de hoje, pedindo a Jesus que nos envolva com seu amor, com a sua luz, com a sua paz, com a sua bênção, com a sua energia que traz um calor, um calor gostoso de amor incondicional por todos os seres humanos. Que Jesus possa então nos auxiliar, nos apaziguar, para que a nossa palestra de hoje seja a melhor possível. Que tenhamos uma tarde juntos, que além da energia que vamos trocar, possamos também trocar informações e crescer no entendimento da doutrina espírita. Que assim seja. Parábola do festim de bodas. Teria Jesus falado do perispírito? Interessante, Essa parábola aí já tem tantos anos, mais de 2000 anos. Será que Jesus mencionou de alguma forma o corpo espiritual que os espíritos vieram dizer para Kardec? A existência? Isso vocês todos sabem que nós temos, quando encarnados, o corpo físico, o perispírito ou o corpo espiritual e o próprio espírito, que é uma energia, uma centelha, um clarão. Na descrição que se faz do espírito é isso. Mas a gente não consegue se imaginar como uma energia, uma centelha, um clarão de luz. Porque a gente se imagina às vezes tão apagadinho, A nossa luz fica tão escura, dependendo da forma como a gente se trata, mas nós somos luz. E os espíritos disseram isso. Para que esse espírito, que é uma luz, possa usar um corpo físico como o nosso, ele precisa de um corpo intermediário, que é o perispírito. Esse nome foi dado para Kardec, tá bom? Mas aí vem a curiosidade: será que nessa parábola Jesus teria falado sobre isso? Vamos ver. Vamos primeiro entender a parábola. E aliás, essa imagem aí faz menção, essa é uma imagem desta parábola, tá bom? Vocês vão encontrar lá em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. E ela fala mais ou menos o seguinte: Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Então ele está começando a fazer uma comparação aqui do reino dos céus, de um lugar melhor lá no plano espiritual, a uma festa de núpcias. Núpcias aí, no caso, é casamento do seu filho, do filho do rei. Muitos evangélicos interpretam como sendo o casamento de Jesus com os humanos, filho do rei, filho de Deus. Mas nós espíritas entendemos que todos nós somos filhos de Deus, Jesus é só um irmão mais velho. Então a gente vai interpretar aqui como a festa sendo feita para o filho mais velho que veio estar entre os filhos mais novos, tá bom? É um começo de uma interpretação. Então enviou os seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. O rei então mandou chamar os convidados e os convidados não quiseram vir para a festa. Tornou a enviar outros servos recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete,
Meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde as núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Meu Deus! Bom, diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, matou aqueles homicidas e destruiu a sua cidade. Um rei meio vingativo esse, né? Mas, em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, convidaram todos os que encontraram, maus e bons. Então, dessa vez, estava todo mundo sendo chamado para ir lá para a festa. Bom, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a túnica nupcial e disse-lhe: túnica nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Ele, porém, ficou calado. Não sabia que precisava da túnica, né? Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Bom, uma sentença aí final que termina aqui a parábola. E vamos começar a interpretá-la. Primeiro, que dificuldade para dar uma festa, não? Como que é possível? Hoje em dia, qualquer um de nós aqui, não diria hoje por causa da quarentena, mas quando não tiver em quarentena, qualquer festinha que chamar, nós vamos. Ainda mais se tiver uma boquinha ali, né? Se for de graça, então, melhor ainda. Mas que dificuldade é essa para fazer uma festa? Acontece que é uma comparação que ele está fazendo. Na verdade, é uma condição de você se colocar, né, como alguém apto a frequentar o reino dos céus. Então, aí começam as dificuldades, tá certo? E vamos interpretar então à luz da doutrina, tá bom? Seria Jesus presciente e previsto a destruição de Jerusalém e falado do perispírito? Bom, no ano 70 nós sabemos que houve a destruição de Jerusalém, né? Parte da cidade foi destruída pelo imperador romano, que agora não esqueci o nome, tá? Porém, as parábolas, tudo aquilo que se refere a Jesus foi escrito depois, né? Se não me engano, a partir do ano 90. E os evangelhos, na verdade, não foram escritos diretamente por ele. Os evangelhos foram escritos por outras pessoas que, ouvindo as histórias dos apóstolos, né, escreveram. Mas na parábola fala, né, que o rei ficou irado e mandou destruir a cidade deles. E depois ele fala também que para estar na festa é preciso usar a túnica nupcial. O que seria essa túnica nupcial? Nós vamos ver mais para frente, tá bom? Mas primeiro vamos dar aqui sequência na interpretação da parábola inteira, para que a gente possa ter uma compreensão. Os primeiros convidados traduz-se pelo povo judeu através de Abraão e a crença no Deus único. Os enviados do rei são os profetas. Então, o único povo que teoricamente acreditava no Deus único nos tempos atrás era o povo judeu através de Abraão. E esses convidados a que Jesus faz referência ali na palestra eram os profetas que vinham trazer, né, as mensagens de Deus. Tá bom? Bom, esse é o primeiro ponto. Os que se recusam o convite são as pessoas absorvidas pelas coisas terrenas
que se observam, né? Se conservam indiferentes às coisas celestes. Então, foram convidados, as pessoas não deram atenção, se recusaram a ir porque estavam mais preocupadas em fazer as suas coisas e se deixando influenciar pelas paixões humanas, as paixões físicas, e não estão incomodadas com essa questão espiritual, tá bom? Principalmente com as coisas celestes, né? Porque para muitas pessoas, chegar num nível de evolução maior parece estar muito distante, face à forma como elas enxergam as coisas, né? Essas coisas celestiais, principalmente. Né? Parece que estão distantes de si. É assim? Bom, os segundos convidados são aqueles que foram chamados por Jesus e o imolaram e mataram, principalmente os fariseus e os saduceus. Então Jesus agora já estava falando, lembra que tinha os segundos convidados? E aí esse pessoal não só não deu atenção dos segundos, como também prenderam lá e imolaram e mataram os enviados, né? Jesus estava falando dele mesmo, inclusive. E ele veio falar para quem? Justamente para os doutores da lei, veio falar para o povo, de uma forma geral, mas trazer o recado principalmente para esse pessoal, né? Que eram os fariseus e os saduceus. Só que eles, além de não darem atenção, ainda mataram o enviado, aquele que veio convidar, tá bom? Bom, então desta vez são chamados todos, sem exceção, outros povos inclusive, pois todos têm o direito de ir na festa. E isso aconteceu também com Paulo de Tarso. Então vamos lembrar, primeiro foi o povo judeu através de Abraão, que não deu atenção. Depois foram os doutores da lei, o povo a quem Jesus se dirigia. Porém, os saduceus e os fariseus não deram atenção e ainda imolaram Jesus. E dessa vez, então, chama todo mundo. Tá certo? E inclusive outros povos. Vamos lembrar o que aconteceu? Que eu falo aqui que aconteceu com Paulo. Os primeiros cristãos, eles se limitavam a ficar em Jerusalém ali, e região. Não podiam sair, inclusive, para fora, porque eles eram perseguidos. Porém, o Paulo, né, que antes era Saulo de Tarso, ele, quando se converte, ele é o primeiro que sai para fora de Jerusalém para levar o convite. Então agora está chamando todo mundo, tanto que o cristianismo se espalhou, né, por boa parte do mundo a partir dali. A partir naturalmente também do reconhecimento, né, e da liberdade de culto aos cristãos. Mas dessa vez está sendo chamado todo mundo. Então todos nós, inclusive você que está aí me ouvindo, está sendo chamado para a festa, para participar dessa festa lá no plano espiritual, tá bom? Bom, a cólera e as tropas, ou os exércitos e a ruína, né, pode ser interpretado pela destruição de Jerusalém no ano 70, que eu já falei aqui, e também simboliza a lei de causa e efeito. Bom, conforme você trata as coisas, né, que são as causas, você vai colher conforme você vai plantando, e esses aí são os efeitos. O que acabou acontecendo, né? As coisas acontecem em função daquilo que nós fazemos. O ser humano não está intervindo de forma inadequada no planeta. Por exemplo, quando vem uma enchente, né, que nós sabemos que acontece todo ano, que acaba inclusive matando pessoas nas encostas, dos morros e por aí afora, é porque Deus está encolerizado com aquele pessoal, ou é porque o pessoal é imprudente, inclusive os governantes são imprudentes, né, e deixam que isso aconteça? Lei de causa e efeito. Não é que Deus fica com raiva, né? É apenas a constatação de uma lei que nós deixamos de observar, e por isso a gente sofre as consequências, tá bom? A túnica nupcial pode ser representada pelo corpo espiritual de Paulo de Tarso, inclusive,
quando ele fala corpos celestes e corpos terrestres. Está lá em 1 Coríntios. Quem quiser procure ali, né? Há corpos terrestres e corpos celestes. Ou ainda pelo perispírito de Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 93. Quem quiser entender melhor o que é o perispírito, vai estudar lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 93 é onde ele fala mais diretamente sobre o perispírito. Então veja que coisa interessante. Está sendo convidado todo mundo, qualquer pessoa pode ir para a festa. E aí chega no dia da festa, vocês lembram o que aconteceu? No dia da festa, o rei chegou, viu lá um homem que estava sem a túnica nupcial. Ora, você sabia, você foi convidado, você sabia que precisava ter uma túnica nupcial para participar da festa? Você sabia que você precisa ter uma veste espiritual adequada para ingressar numa zona melhor no plano espiritual? Pois bem, este homem estava sem a túnica. E o que aconteceu com ele? O rei lá, segundo a parábola, mandou amarrar ele de mãos e pernas e jogar nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. E ainda sentencia, né? Muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Puxa, o que a gente precisa fazer para ser escolhido? E como é que a gente faz para conseguir essa túnica nupcial? Será que essa túnica é o perispírito? Ora, é só a gente fazer uma análise. Paulo não falou que tem corpos terrestres e corpos celestes? Corpos celestes é essa condição que você pode ter, né, no seu perispírito, de ingressar numa zona, né, numa atmosfera diferenciada de vibração. Eu comecei essa palestra dizendo que nós, todos encarnados, temos 3 corpos, né? Nós temos o nosso espírito, que é essa energia, que é uma luz, uma centelha. Para usar um corpo físico, nós precisamos de um corpo intermediário, que é o perispírito, e finalmente o corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós deixamos para trás o corpo físico e nós vamos então para o plano espiritual com o nosso corpo espiritual, com o nosso perispírito, espírito e perispírito. Bom, até aí é um ensinamento básico da doutrina. Porém, o que a gente pouco sabe é sobre o perispírito. A gente não o conhece de fato. Eu fiz um convite aqui para que a gente estude, mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 93, é apenas o início, porque depois fala-se sobre o perispírito na Gênese, fala-se sobre o perispírito em outras passagens do Livro dos Espíritos, fala-se do perispírito também no Livro dos Médiuns, principalmente. E o perispírito é de extrema importância a ser estudado e conhecido, essa túnica nupcial. Porque, teoricamente, lá na festa, todo mundo estava com a túnica. Todo mundo estava com o seu perispírito. Porém, para participar daquela festa, que é um estado melhor no plano espiritual, né? Uma condição, vamos assim dizer, celeste, era preciso estar com a túnica adequada. Todo mundo tinha a sua túnica, que é o perispírito. Mas o perispírito precisa estar adequado. Então, o que a gente vai entender através dessa análise da parábola e dos estudos que nós fazemos do perispírito? Que nós somos os responsáveis por aquilo que nós vestimos no nosso corpo espiritual. Puxa, mas como é que eu visto o meu corpo espiritual? Né? Será que eu vou ser que nem um homem lá da parábola que não sabia que tinha que ter uma túnica adequada? Como é que eu visto?
Sabe o que é que faz a vestimenta, né, do seu perispírito ser adequada? Os seus pensamentos, a forma como você vive sua vida, o seu nível moral, o seu nível de entendimento das coisas, o seu nível de aceitação de si mesmo, o seu nível de envolvimento nas paixões do mundo, o seu nível de envolvimento nas coisas do mundo, da vida, o seu grau de interesse e particularmente, né, o seu grau de interesse por si mesmo, para as coisas espirituais principalmente. Você vai falar assim, puxa, mas nós estamos vivendo num mundo, o mundo eles nos chamam, né, para as coisas, a gente tem tanta atividade, tanta coisa para fazer. Bom, tudo bem, mas você é o espírito encarnado. Uma hora você vai deixar esse corpo físico e as coisas para trás. E como é que você vai se apresentar lá no plano espiritual? Você vai estar com a túnica ou não? Na maioria dos trabalhos que nós fazemos na casa espírita, nas salas de orientação aos desencarnados, poucos sabem que as casas espíritas fazem isso, né? Ela tem lá as suas atividades básicas de palestras, de cursos, mas a grande razão da existência das casas espíritas, inclusive, é o de assistência aos espíritos desencarnados. A maioria dos espíritos que se apresentam nas sessões mediúnicas estão como o homem lá da parábola, sem a túnica nupcial. Quando não estão todos destrambelhados, inclusive, maltrapilhos, mal cuidados, desorientados, sequer sabem, né, que estão participando da festa, então não colocaram a túnica adequada. Os espíritos se apresentam, eles estão tão envolvidos pelas coisas da matéria, as coisas do mundo, se distraíram tanto, que no momento em que são convidados para ir para a festa, não tem a túnica. Vão lá do jeito que estão, maltrapilhos, achando que poderão entrar, mas só vai entrar aqueles que tiverem condições. E o entrar que a gente está falando, gente, é passar, né, de um estado físico para um mundo espiritual em condições de estar equilibrado, de participar de regiões mais elevadas, espiritualmente falando. Porque a grande maioria, infelizmente, são como aqueles que, né, na parábola, estão mais preocupados em cuidar das suas coisas, do seu dia a dia. Estão tão envolvidos que esquecem desse outro lado, dessa condição que existe. E aí se sentem presos à própria vida. Não conseguem se desprender da matéria. E mais, tem uns que as paixões, os instintos físicos falam tão alto que sequer conseguem se desencilhar destes também. Se viciam, ficam presos, né? Os vícios, então, é a pior coisa que pode ter para a túnica. Vai manchar a túnica, entendeu? Vai fazer com que essa túnica fique toda deteriorada, não adequada, obscurecida. Ela não é uma túnica límpida. Por quê? Porque no plano espiritual não tem vícios físicos. Não tem como você fumar lá, não tem como você beber lá, não tem como você usar drogas, não tem como você... Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas não tem como você satisfazer seus instintos sexuais. Então, se você se sente preso a essas coisas, adivinha onde você vai ficar? Aonde há choro e ranger de dentes. Onde há choro e ranger de dentes, que é o que Jesus chama de trevas exteriores. Ora, plano espiritual elevado é luz. Plano espiritual menos elevado, mais próximo da terra, mais próximo da crosta terrestre, mais próximo da vida física, é obscuridade. É onde tem choro e ranger de dentes. No plano espiritual elevado não há choro, não há ranger de dentes.
É isso que nós precisamos entender. E o perispírito, então, é a chave para tudo isso. O pensamento é um fator preponderante para você manter a sua túnica de forma adequada. Pensamentos bons, pensamentos que envolvam a caridade, a boa vontade, a não guardar rancor, não guardar raiva, pensamentos que envolvam perdão, que envolvam uma condição em que você viva no mundo sem que o mundo interfira em você, em que você seja alguém que está vivendo no mundo para ajudar no mundo e não para atrapalhar. Tem pessoas que vivem no mundo e são luzes aonde elas chegam. Elas iluminam o ambiente. Elas constroem à sua volta, né, situações e atitudes positivas, porque elas agem com amor, elas agem com desprendimento. Elas não se deixam envolver pelas coisas das pessoas à sua volta. Elas até se interessam por elas, mas não são as pessoas que vão fazer com que ela haja no mundo. Então, nós todos estamos sendo convidados a construir uma túnica adequada. E tudo vai depender das nossas atitudes, dos nossos valores, da forma como a gente se enxerga e da forma como a gente vive no mundo. O mundo influencia sim o espírito, tá? Tem questões lá no Livro dos Espíritos que tratam disso, né? O meio, inclusive, interfere, o organismo físico também interfere. Porém, você é um espírito e você pode, a partir do momento que tem seu estudo, a partir do momento que tem seu conhecimento, fazer com que o seu espírito se sobreponha à condição física e ao meio em que você está. Participar do meio é básico, está todo mundo sendo convidado. Mas se tornar alguém que mereça, né, ao desencarnar, sair do meio, aí, isso aí é para quem está trabalhando de fato. E que está construindo, né, ou pelo menos cuidando da sua túnica nupcial. A gente falou tanto aqui do perispírito, eu vou mostrar para vocês alguns trechos, né, algumas coisas que eu tirei do perispírito das obras básicas, tá? São conclusões baseadas na leitura desses livros que eu já falei para vocês, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos principalmente, tá bom? Olha aqui, as propriedades do perispírito, tá? Ele tem a condição de eterização e densidade, ou seja, você pode eterizar como você pode densificar o seu perispírito, dependendo do quê? Do tipo de pensamento que você tenha. Pode expandir como pode contrair. Tem a mobilidade, o espírito ele se locomove através do pensamento. Não é com as perninhas do perispírito que você sai caminhando. Muitos acham que vai precisar ficar pegando o ônibus espiritual. Não, é locomoção através do pensamento. Quem precisa de ônibus espiritual é porque está nas trevas exteriores, entenderam? Mutabilidade, o seu perispírito ele se transforma, você pode torná-lo luz, né? Você pode tornar essa túnica nupcial ou você pode torná-lo denso, né? Através do pensamento. Pode se tornar tangível e intangível. Muitos dos efeitos físicos que aconteceram na época do Kardec, muitos efeitos físicos que ainda acontecem nas manifestações mediúnicas, é devido a essa característica do perispírito. Tem a condição da penetrabilidade. O perispírito ele pode atravessar paredes sólidas, porém só atravessa aquele que tiver com a túnica. Porque tem espíritos que estão tão envolvidos com a matéria que sequer sabem que podem atravessar paredes, né? Eles se sentem ainda tão vivos que parece que estão vivendo na matéria. Indivisibilidade, o perispírito não se divide. Ele é único, ele se expande, mas não se divide. Visibilidade e invisibilidade. Você pode tornar o teu perispírito
perispírito visível ou invisível. Vou dar um exemplo aqui. Imagine alguém que construiu o seu perispírito, através dos seus próprios pensamentos, das suas atitudes, de tal forma iluminado que ele está com a túnica. Mas ele vai se apresentar para outros espíritos que não estão nessa condição e eles não vão enxergá-lo. Aliás, tem romances falando sobre isso, Mas basicamente é isso. Um espírito que está vibrando numa faixa elevada, o espírito que está numa faixa inferior não consegue enxergá-lo. Ele precisa se adensar, teoricamente, para que o outro veja. Olha que interessante. Sensibilidade à ação magnética. O perispírito, então, ele é sensível a essa questão. Quando você toma um passe, por exemplo, ou quando você vai dar um passe, você que é médium, há o magnetismo animal, que é um magnetismo físico, mas também tem o magnetismo espiritual. Certo? Então, às vezes, você é envolvido no magnetismo, inclusive no próprio perispírito. Tanto para quem recebe, como para quem dá o passe. Luminosidade e opacidade. Isso tem a ver também com essa questão da visibilidade e invisibilidade. Acho que uma das condições aí, ou um exemplo que a gente pode dar dessa luminosidade, é quando Jesus está lá no monte, lá com os apóstolos, e ele aparece na transmigração, que ele aparece iluminado, uma luminosidade fantástica. Ou quando ele se apresenta para Saulo de Tarso na entrada de Damasco, era um sol. Dá para imaginar a energia, a luz perispiritual, ou a luz do espírito. Pois é. Eterização e densidade a gente já falou. Então essas são as características de propriedades do perispírito, e nós não sabemos disso tudo, ou pelo menos não estudamos adequadamente, não entendemos. Mas se você quer que o seu perispírito seja a túnica, que Jesus falou, a túnica nupcial, você precisa entender essas coisas e começar a trabalhar o seu mental para que você possa construir e receber o convite adequado e poder entrar na festa. Basicamente, essas características aqui do perispírito é que dão condição para separações dos espíritos do plano espiritual. Dependendo da vibração, dependendo da eterização, do grau de penetrabilidade, inclusive, e de expansibilidade do perispírito, você vai se posicionar em condições diferentes lá. Espíritos que estão mais próximos à crosta estão densos, estão apagados. Já aqueles que estão numa situação melhor, que é esse da festa, que Jesus falou, esses estão iluminados. E você só adquire isso através das suas atitudes e principalmente da forma como você se enxerga e como você trabalha a sua característica, a sua condição aqui no mundo. Tá bom? Dando sequência para a gente encerrar aqui a nossa live, terminando de fazer uma análise sobre a parábola. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, porque o ser humano se deixa envolver demais pelos instintos, pelos vícios e pelas paixões materiais. Então lembra que Jesus falou que o rei chegou lá na festa, na sala da festa, estava lá os convidados e tinha um homem que não tinha túnica, e aí manda o homem para fora, E ele termina dizendo: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, nós estamos sendo chamados. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa inter-relação com as pessoas?
e da forma como a gente se relaciona com nós mesmos para ser escolhido, não adianta querer jogar a culpa no outro, tá? Eu tinha tudo para ser escolhido, mas tinha aquele meu irmão que, puxa, era tão chato, tinha aquele meu vizinho que botava som alto, e aí eu me enervei, tinha meus parentes lá. É você, não depende dos outros. Você que está construindo a sua tônica, lembra? Então essa questão de muitos ser chamados e poucos escolhidos é isso. Para ser escolhido, você precisa estar num outro patamar de entendimento das coisas espirituais. E você precisa aprender a vivenciar essas coisas, se desprendendo das paixões físicas. Não que as paixões físicas não devam ser utilizadas. Tudo que você faz com equilíbrio, né? Tudo aquilo que você exagera na dose vai te tornar dependente. E aquilo que você faz com equilíbrio não vai te importunar. As trevas exteriores e o ranger de dentes pode ser interpretado pela necessidade de uma nova reencarnação. Olha que coisa interessante. Você foi convidado, foi chamado, se apresentou lá, mas estava sem a túnica. Você não conseguiu, sabe, se manter ali num nível elevado para participar da festa. Então, você precisa retomar novamente para uma nova existência, aonde, né, podemos interpretar aí como trevas, porque você vai deixar esse ambiente do plano espiritual para mergulhar novamente numa incógnita, que é um novo corpo físico, numa nova experiência, numa incógnita terrível. Para quem está reencarnando, é como se você tivesse vindo para um campo escuro. Você está deixando um ambiente de luz para ingressar num corpo novo, né? Com novas experiências. Isso pode ser interpretado desta forma. E vir para um mundo, não que seja um mundo de trevas, é que infelizmente o mundo é um mundo de aprendizados, e aqui a gente convive com os espíritos dos mais diferentes níveis. Espíritos que estão com a tônica mais ou menos, espíritos que estão com a tônica rasgada, espíritos que estão, né, com a tônica ainda em desenvolvimento. Nós estamos misturados aqui. Aquela separação que existia no plano espiritual, ela não acontece aqui agora na Terra. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de mais uma vez vivenciar as coisas para fazer jus ao convite. E mais uma vez estamos vivendo uma nova aventura para nos transformar, para nos ajudar a adquirir a túnica. Então, trevas exteriores, no que Jesus quis dizer, na verdade é isso. Lembra que ele fala, amarrai as mãos e os pés, quer dizer, você vai nascer de novo ali, né? Tendo que desenvolver novamente tudo. Isso é ruim? Ou é uma oportunidade? Você tem que encarar a sua vida como uma oportunidade e não como algo ruim. A sua vida, na verdade, é o convite. E você, através desse convite, tem que se colocar em condição adequada para ingressar na festa. E só depende de você. Tá bom? Aqui eu termino e espero que vocês tenham gostado da interpretação da parábola e até concordado comigo nessa interpretação. E espero que vocês releiam novamente a parábola, agora sobre esse olhar, e façam a interpretação e vejam como Jesus foi fantástico ao apresentar essa parábola para nós há mais de 2000 anos atrás. Tá bom? Está aqui a minha carinha, o meu emoji feliz, agradecendo pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Faço um convite novamente para agora reler a parábola, né? Com esse olhar interpretativo, e sejam felizes, iluminem-se, cuidem da sua túnica,
nupcial, porque não vai depender de ninguém, só de você. Tá bom? Estamos sendo convidados e nós temos que fazer jus para merecer o convite e participar da festa. Obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe.